Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de dezembro, começa o Record Nordeste. Veja os principais assuntos de hoje. Fim de ano trágico no Nordeste. Ainda sem explicação, o crime que aconteceu em Pernambuco durante a festa de casamento. Porque o noivo matou a noiva, matou o melhor amigo e depois se suicidou. A suspeita de que uma possível traição tenha motivado o crime também não se confirmou até agora. Não há nenhum indício de que a noiva e o padrinho tinham um relacionamento amoroso. Em Sergipe, homem mata a ex-mulher com 2 tiros e depois tenta o suicídio. Fábio e Juliana ficaram casados durante 4 anos e tinham se separado há pouco menos de 2 meses. A família conta que ele era bastante ciumento e já demonstrava sentimento de posse. Como aconteceu a briga pelo poder que acabou em tragédia em Salvador. Diretor de uma empresa mata o atual presidente do grupo e depois se suicida. De acordo com os funcionários, os 2 diretores já vinham brigando pelo comando da empresa há muito tempo. No mês de janeiro próximo estava marcada a eleição para a presidência do grupo, mas Albérico estava impedido de concorrer porque estaria inadimplente. Perseguição em Aracaju foi durante um assalto a um taxista. Olha o que o bandido disse. Vocês queriam o quê? O dinheiro do taxista para comprar o quê? Vai curtir. E tem muito mais. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. A gente começa falando de um assunto que mexe com as famílias. O pagamento da pensão alimentícia, que na maioria das vezes se transforma em um problemão entre os casais durante a separação. A falta de acordo entre os pais geralmente é uma grande dificuldade. Mas como se não bastasse, a lentidão no julgamento dos processos torna tudo muito mais desgastante. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que há 2 anos se separou do marido. Na época, os custos da única filha do casal foram divididos entre eles. R$700 de pensão e o extra, como medicamento, e quando viesse para a escola seria dividido meio a meio. Mas segundo ela, 1 ano depois, as coisas teriam mudado. A pensão começou a ser paga com irregularidade. O valor também foi reduzido por ele. Em março deste ano, ela entrou na justiça para resolver o problema, mas até agora não obteve resposta. O meu advogado vai no fórum e informa que só precisa a juíza assinar para despachar, que já está para despachar. Só precisa disso. Segundo este juiz da 6ª Vara de Família, um processo de pensão alimentícia deveria demorar no máximo 3 meses. Mas por uma série de problemas no judiciário baiano, a sentença chega a sair até com mais de 1 ano. O que acontece na maioria das vezes é que as partes não fornecem endereço correto para o Poder Judiciário, para a Defensoria Pública, para os seus advogados e também em razão da estrutura que nós não temos em cartório para traduzir essa celeridade toda que a lei exige, aí fazendo com que demore. Uma das saídas para resolver o problema da demora dos processos de pensão alimentícia é o consenso entre as partes envolvidas. É o que vem sendo incentivado pela Defensoria Pública do Estado. Para se ter uma ideia, uma ação que demoraria em média 6 meses para chegar ao fim, com um acerto entre os pais da criança, pode chegar até no máximo 1 mês. Dos processos que chegam à Defensoria, 70% acabam em conciliação. As mães geralmente procuram a ação quando os pais não cumprem essa obrigação, já quando não têm a consciência da importância dos alimentos, que é uma quantia mínima para a sobrevivência do filho. Pai não é só no amor não, viu? Pai é para criar também. 750 crianças vivem hoje em abrigos de Salvador. São meninos e meninas que esperam por parentes ou alguém que possa adotá-los. Depois da mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2009, você sabia que o processo de adoção ficou mais fácil? Pois é, quem já passou pela experiência não se arrepende. Roberto criou um espaço onde curte junto com o filho as descobertas da paternidade. Aos 49 anos, ele decidiu adotar uma criança. O pequeno Vitor é a alegria da casa. A cada dia que passa é uma surpresa para nós, enquanto pais, não é? Ver que essa criança está crescendo, que essa criança está aos poucos se adequando a essa nossa vida que é tão atribulada, mas, no entanto, quando você olha para a inocência que uma criança, né, nos traz, eu acho que é
é um presente de Deus. Segundo o Juizado de Menores, existem cerca de 4.000 crianças e adolescentes abrigadas em creches no estado. Só na capital baiana são 750, mas apenas 40 podem ser adotadas. As demais ainda esperam por decisão judicial. A maioria das crianças tem idade entre 4 e 12 anos. As mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, feitas em 2009, tornaram mais ágeis os processos de adoção. Antes, alguns casos levavam até 4 anos para serem decididos pela Justiça. Hoje não podem durar mais do que 120 dias. Com isso, é cada vez mais fácil adotar. Mas os interessados precisam atender alguns critérios estabelecidos pela lei. A pessoa basta ter mais de 18 anos de idade, ser 16 anos mais velho do que a criança pretendida para adoção. Então, se eu tenho 18, eu posso adotar uma criança de 2 anos de idade. E juntar toda a documentação típica da cidadania, como CPF, os antecedentes criminais, xerox da identidade, e comparecer ao juizado para a primeira entrevista tratando deste assunto. Nesta época, é grande a procura das famílias por crianças que possam passar as festas de fim de ano em um lar. Essa prática aumenta as chances de adoção. Com o tempo, muitos candidatos se apresentaram, geraram vínculos afetivos, o que acabou redundando em adoção. Olha essa história. Há cerca de 3 anos, o Ministério Público e a Prefeitura de Aracaju brigam para resolver os problemas de superlotação e poluição no cemitério Manguinhos, que fica no povoado Robalo, zona sul da capital. Durante todo esse tempo, o Manguinhos ficou fechado. A comunidade foi obrigada a enterrar os mortos em outros lugares distantes. Mas os moradores perderam a paciência e reabriram o cemitério por conta própria. Nas faixas estendidas na cerca do cemitério, o tom da crítica. Para os moradores do povoado Robalo, na zona sul da capital, o desentendimento entre a Prefeitura de Aracaju e a Justiça não pode impedir que eles enterrem seus mortos. Por isso, decidiram reabrir o cemitério, interditado há quase 3 anos. Pelo fato de não ter mais vaga no cemitério da Areia Branca. A comunidade se viu numa situação que não podia mais deixar de usar esse cemitério aqui. Seu Lorival cuida voluntariamente do cemitério há mais de 40 anos e, junto com os amigos, limpa o terreno para restabelecer o direito da comunidade. Bom, aí vem 2, 4 pessoas, cavar a cova, aí nós não cobra nada. A lápide guardada na antiga capelinha mostra o nome do homem que doou a terra. Manuel Eduardo foi sepultado há cerca de 60 anos. Mas há quem diga que o cemitério foi usado até na Segunda Guerra Mundial para enterrar as vítimas que chegavam de navio. Por isso, recebeu o nome de Cemitério dos Náufragos. Para os moradores, não basta apenas a reabertura do cemitério. O nome dele também tem que mudar. Mas não há nada de novo. Pelo contrário, ele volta às origens e, a partir de hoje, passa a se chamar Cemitério Manguinhos. Porque é das antigas. O nome era esse mesmo, Manguinho. Minha família está toda aqui, enterrada aqui nesse cemitério. Então eu quero manter ele para nós ficar sendo os donos. Você vai ver depois dos comerciais. Briga pelo poder termina com a morte de um diretor e um presidente de empresa em Salvador. E ainda, é muita falta do que fazer. Bandido que tentou assaltar taxista diz que queria o dinheiro apenas para curtir. Ele falou isso mesmo para a nossa equipe de jornalismo. Eu volto já.